Meus amigos, meus irmãos, desejo a todos muita paz, que Deus possa encher o nosso dia das melhores vibrações. Hoje o nosso estudo é uma reflexão muitíssimo importante. Nós estamos falando aqui do livro O Céu e o Inferno. Nós vamos aqui estudar sobre o depoimento de um espírito sofredor. Quer dizer, aquele espírito que retorna à pátria espiritual e, por suas vibrações, pelas ações, pelas escolhas que tomou aqui no plano material, chega no mundo espiritual numa condição que não é boa, ainda envolto em sofrimento. E aqui não é um simples depoimento que nós vamos trazer, gente. É uma reflexão com muito aprendizado. O espírito que veio é uma mulher de nome Lisbeth, lá em Bordeaux, em 1862. Os médiuns perguntam a ela assim: a senhora quer nos dar algumas informações sobre sua posição e a causa de seus sofrimentos? O grupo mediúnico, na época, invocou esse espírito, sabendo que ela era um espírito sofredor pelas vibrações que trazia, e pergunta exatamente isso, se ela podia dar alguma informação sobre a sua própria situação no mundo espiritual. Ela diz assim: seja humilde de coração, submisso à vontade de Deus, paciente nas provas, caridoso com os pobres, consolador do fraco, sensível a todos os sofrimentos, e não sofrerá as torturas que suporto. Então veja a primeira fala desse espírito numa condição de muito sofrimento. Os médiuns então dizem: parece que a senhora lamenta ter cometido os erros contrários às qualidades que está enumerando. Seu arrependimento não a alivia? Aqui já tem um grande ensinamento, gente. Veja a resposta desta mulher. Não, o arrependimento não me alivia. É inútil quando o arrependimento é apenas a consequência do sofrimento. O arrependimento produtivo é calcado no remorso de ter ofendido a Deus e no ardente desejo de se corrigir. Infelizmente, ainda não cheguei a esse ponto. Tenho necessidade de que todos aqueles que se dedicam a amenizar sofrimentos alheios me recomendem em prece. Então aqui, gente, já vem dois ensinamentos muito importantes. Um é quando ela diz: o arrependimento, ele não tem me auxiliado, porque ele não partiu da minha consciência de que fiz mal a Deus e o desejo sincero de me corrigir. E aí Kardec traz algumas orientações para a gente, e a espiritualidade também, quando nos diz assim: existe aquele arrependimento inicial porque o espírito está em sofrimento. E o que é que eles dizem? Se não estivesse em sofrimento, a pessoa estaria pronta para errar novamente. Como ela diz aqui, pelo orgulho, não é? Pisando nos outros. Então, se ela não tivesse sem sofrimento, muito possivelmente continuaria agindo com a mesma conduta que a fez perder a paz de volta ao mundo espiritual. E o outro ensinamento é quando ela diz: a todos vocês, não é, que se dedicam a amenizar os sofrimentos alheios, me recomendem em prece. Então aí, gente, muitos depoimentos que já ouvimos aqui, os espíritos pedem realmente a prece, a oração, porque as pessoas pensam que retornou ao mundo espiritual, não adianta mais de nada tentar ajudar, muito pelo contrário. A oração, a prece do coração, alcança sim esses espíritos sofredores a grande distância que a gente imagina, mas para o espírito não há distância. Então esse espírito em sofrimento roga aos médiuns: orem por mim. Vamos seguindo. Farei o que a senhora deseja, né? Esse pedido da oração. Pode me dar alguns pormenores sobre sua última existência?
Poderia ser um ensinamento útil para nós e tornaria produtivo o seu arrependimento. O espírito, então, tem uma grande indecisão em responder a esta e algumas outras questões seguintes. Mas olha o que ela diz. Nasci em uma condição elevada. Tinha tudo o que os homens enxergam como fonte de felicidade. Rica, fui egoísta. Bonita, fui sedutora. Indiferente e dissimulada e, sobretudo, arrogante. Nobre, fui ambiciosa. Pisava com meu poder em todos aqueles que não se prostrassem diante de mim e pisava ainda naqueles que se encontravam sob meus pés, sem pensar que a cólera do Senhor pisa também, cedo ou tarde, sobre as frontes mais altivas. Então veja que essa mulher já reconhece, não é, qual foi a sua conduta aqui no plano material. E ela enumerou muito bem para a gente, mostrando nesse sentido que ela começou a despertar para o que foi a sua realidade. Mas foi muito importante o grau de honestidade quando ela diz aos médiuns, mas ainda não me arrependi da forma correta. É quase, gente, dando testemunho de que se não estivesse sofrendo como está no mundo espiritual, talvez voltasse a errar novamente. Mas vamos seguir. Em que época a senhora viveu? Ela responde, há 150 anos na Prússia. Os médiuns então perguntam assim, durante todo esse tempo, a senhora não fez nenhum progresso como espírito? É uma questão muito inteligente, não é, gente? E ela diz assim, não, a matéria se revoltava sempre. Você não pode imaginar a influência que a matéria ainda exerce, apesar da separação entre o corpo e o espírito. Veja, o orgulho enlaça em correntes de bronze, cujos anéis se apertam cada vez mais em torno do miserável que lhes entrega o coração. O orgulho, essa hidra de 100 cabeças, sempre renascendo, que sabe modular os assobios envenenados de serpente, de maneira que a gente os tome por uma música celestial. O orgulho, esse demônio múltiplo que se inclina sobre todas as aberrações do seu espírito, que se esconde nas dobras de seu coração, penetra em suas veias, envolve, absorve e em seguida arrasta para as trevas do martírio eterno. Sim, eterno. Gente, nesse questionamento e nessa resposta, nós vamos aqui apresentar muitos ensinamentos, reflexões valiosas para o nosso dia a dia. Vamos lá por partes, não é? Primeiro, ela exemplifica que, mesmo tendo desencarnado e se separado do seu corpo físico, o peso da matéria com suas repercussões ainda eram enormes. Nós já estudamos aqui, com muita propriedade no nosso canal, sobre o desenfaixamento do espírito, não é? E do perispírito, do corpo físico, mas o espírito compromissado, comprometido com a justiça divina, ele leva muito mais tempo para realmente sentir-se totalmente liberto do jugo da matéria. Então as repercussões permanecem e ela aqui deu esse depoimento. O Evangelho diz assim, que o orgulho e o egoísmo são as maiores chagas do coração do espírito, encarnado ou desencarnado, que são os produtores de todas as mazelas humanas. Mas vejam que descrição minuciosa esse espírito desta mulher fez aqui nesse momento, falando com todo requinte como o orgulho tomou conta do seu coração, de suas intenções, de seus pensamentos, e ela diz isso, é uma hidra de 100 cabeças.
Então, toda essa forma, não é, alegórica que ela apresentou o orgulho, mas foi uma descrição extremamente bem feita, gente, nos traz o peso devido que é acolher o orgulho dentro de nossos corações, porque nos torna realmente espíritos muito desajustados, em desarmonia mesmo com as leis divinas, porque normalmente o orgulhoso, gente, não enxerga ninguém à sua frente. Como ela disse, fui rica, pisei em todo mundo, tinha muita beleza e apenas fui sedutora, não soube, não é, animar um sentimento verdadeiro por ninguém, não nutria isso e passava por cima de todos. E o que é que ela disse? O alvo da minha perdição foi o orgulho que se entranhou no meu coração. Gente, é preciso que nós que estamos aqui estudando esse gravíssimo depoimento, façamos também por nossa parte a reflexão. Até onde o orgulho, em maior ou menor grau, tem mexido com a nossa conduta, tem mexido com as nossas ações, com os nossos procedimentos em relação a nós e aos nossos semelhantes. É preciso se enquadrar nesse tema e ver aonde nós estamos colocados nessa situação. Diz aqui a observação, né, do tema. O espírito diz que não fez nenhum progresso, sem dúvida, porque sua situação é sempre sofredora. Mas a maneira como descreve o orgulho e lamenta as consequências é incontestavelmente já um progresso. Porque certamente, enquanto vivia e logo após a sua morte, não raciocinava assim. Então, gente, foi preciso uma boa dose de sofrimento para que ela despertasse que o orgulho foi quem a perdeu e também as consequências desse orgulho, ela fez como que uma revisão de sua conduta enquanto encarnada aqui na matéria. Aí o que diz a espiritualidade aqui? Mas só ela reconhecer que o orgulho é danoso e reconhecer que sua conduta foi equivocada, já realizou algum progresso. Deus é muito bom, dizem os médiuns, para condenar suas criaturas apenas eternas. Acredita em sua misericórdia. Ela diz assim, disse que tudo isso pode ter um fim, mas onde? Procuro por muito tempo e só vejo sofrimentos, sempre, sempre e sempre. A espiritualidade nos orienta, a gente nos ensina que o grande sofredor, aquele que transgrediu muito frontalmente as leis divinas, uma das penalidades desse espírito é acreditar que o seu sofrimento não tenha mais fim, que ele é eterno. Mas veja uma coisa importante que aconteceu na vida deste espírito, dessa senhora, quando no mundo espiritual ainda nesse grau de sofrimento. Como a senhora veio hoje aqui? Veja a resposta dela. Um espírito que sempre me segue me trouxe. Vejam o detalhe agora importante. Os médiuns perguntam, há quanto tempo a senhora vê esse espírito? Veja que pergunta interessantíssima. Ela responde, não faz muito tempo. Foi depois que a senhora se deu conta dos erros que cometeu? Ela, depois de uma longa reflexão, disse assim, sim, você tem razão. Foi a partir daí que comecei a ver esse espírito. Gente, nada mais, nada menos que o seu guia espiritual. Ele estava com certeza com muito desejo de ajudá-la, mas na justiça divina não se fere o livre-arbítrio. Enquanto ela estava persistindo no erro, mesmo no mundo espiritual, sem reconhecer as suas faltas, as consequências danosas para a sua própria existência, o guia estava próximo. No momento em que ela começou a cair em si, reconhecer sua fragilidade, os erros cometidos e começou o seu processo de arrependimento, a partir daí ela começou a enxergar o seu guia espiritual e foi ele quem a trouxe para essa reunião mediúnica para que ela recebesse o conforto e travasse essa conversa. Eles dizem assim ainda, a senhora compreende agora a relação que existe entre seu sofrimento e a ajuda espiritual
que lhe dá seu Espírito protetor, veja o amor de Deus como a origem deste apoio e como fim o seu perdão e sua misericórdia. Aí ela diz, sim, eu gostaria. Aí eles dizem, acredito poder lhe prometer em nome sagrado daquele que jamais foi surdo à voz de seus filhos em perigo. Apele a ele, do fundo de seu arrependimento, ele a escutará. E ela diz, não posso, tenho medo. Veja, o espírito com receio até, gente, de orar, porque se sente tão mal, em tanto sofrimento, e já tão profundamente arrependido do mal que causou, da forma arrogante com que se portava na matéria, que não se sente digna nem encorajada a pedir a Deus amparo e assistência. Aí os médiuns dizem assim, rezaremos juntos, ele nos ouvirá. A senhora ainda está aqui quando terminaram a prece. Ela disse, sim, obrigada e não me esqueça. Então, o guia do médium traz algumas observações e diz assim, que sirvam a vocês todos como ensinamentos para se preservarem dos mesmos perigos e dos mesmos castigos. Essa mesma advertência, gente, que eu faço para mim e para todos vocês que acompanham o nosso canal. Recebam esse depoimento como uma grande advertência para que nós não caiamos nesse mesmo erro, não é? Do orgulho, do exagero de nossas posições, achando que essa vida não tenha fim. E quando tem, gente, que retornamos ao mundo espiritual, normalmente é lá que vamos ter, pelo sofrimento, um grande despertamento da conduta que tivemos aqui e que elegemos para nós aqui no mundo dos encarnados. Então, espero que Deus nos abençoe, que nos ilumine, que essa reflexão cale muito fundo em nossos corações, de todos nós, para que nós possamos fazer dessa existência uma belíssima oportunidade de recomeço e de um plantio muito saudável. Que Deus nos ampare e nos assista. E peço a vocês isso, divulguem, incentive as pessoas a se inscrever no canal, deixem o seu like e, Deus permitindo, sábado estaremos aqui. Um abraço fraterno e até lá.